O salão dourado da mansão dos Ferreira nunca havia presenciado tamanha elegância. Lustres de cristal espalhavam luz cintilante sobre as mesas decoradas com arranjos de rosas brancas e lilazes, enquanto o aroma doce das flores se misturava com o perfume caro dos convidados. Era o casamento do ano na alta sociedade paulistana e cada detalhe gritava luxo e sofisticação. Mas no centro daquele cenário de conto de fadas, algo perturbador estava acontecendo. Uma jovem de aproximadamente 22 anos estava amarrada a uma das colunas decorativas do salão com fitas de cetim dourado, as mesmas que haviam sido usadas para embrulhar os presentes de casamento. Seus cabelos castanhos escuros, normalmente presos em um coque simples, agora estavam desalinhados, alguns fios caindo sobre seu rosto pálido. O vestido azul marinho que vestia, claramente não era adequado para uma festa de casamento, estava amarrotado e suas mãos tremiam enquanto tentava discretamente se libertar das fitas que a prendiam. Ao seu redor, os convidados fingiam não ver. Alguns sussurravam entre si, outros desviavam o olhar constrangidos, mas a maioria simplesmente continuava suas conversas animadas, como se aquela cena bizarra fosse parte normal da decoração. Olhem só, a empregadinha está tentando chamar atenção. A voz aguda ecoou pelo salão, cortando as conversas como uma lâmina. Bianca Ferreira, radiante em seu vestido de noiva de renda francesa bordado com pérolas, ria enquanto apontava para a jovem amarrada. Seus cachos loiros, perfeitamente arrumados, balançavam enquanto ela gesticulava, e seus olhos azuis brilhavam com uma crueldade que contrastava violentamente com sua aparência angelical. "Mãe, você não vai fazer nada?" perguntou um dos irmãos Lucas, um rapaz alto de 25 anos, vestindo um smoking impecável. Ele segurava o celular nas mãos, filmando a cena com um sorriso sádico nos lábios. A Clara está estragando as fotos do casamento da Bianca. Marta Ferreira, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos perfeitamente escovados e um vestido de seda verde esmeralda, suspirou dramaticamente. Suas joias reluziam sob a luz dos lustres enquanto ela se aproximava lentamente da coluna onde a jovem estava presa. Seu rosto, cuidadosamente maquiado, exibia uma expressão de aborrecimento, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. "Clara faz isso para aparecer, como sempre", disse Marta, sua voz fria ecoando pelo salão. Ela falou alto o suficiente para que todos os convidados pudessem ouvir claramente. Desde pequena, ela não consegue aceitar que não é o centro das atenções. Hoje é o dia da Bianca e ela não suporta ver a irmã feliz. As palavras caíram sobre Clara como pedras. Ela baixou ainda mais a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Ao seu redor, podia ouvir os murmúrios dos convidados, alguns indignados, outros curiosos, mas nenhum se manifestando em sua defesa. "É verdade", concordou Geraldo Ferreira, aproximando-se com sua bebida na mão. Aos 55 anos, ele mantinha uma postura imponente, seus cabelos grisalhos bem cortados e seu smoking de alfaiataria impecável. Clara sempre foi assim, dramática. Nós fizemos o possível para educá-la, mas algumas pessoas simplesmente não conseguem ser gratas. A jovem amarrada à coluna, Clara, permanecia em silêncio, mas por dentro um grito desesperado ecoava. Como havia chegado àquele ponto? Como aquela família, que deveria tê-la acolhido e protegido, conseguia humilhá-la daquela forma na frente de mais de 200 pessoas. "Gente, vamos tirar uma foto todos juntos", gritou Marcelo, o irmão mais novo de Bianca, de 20 anos. Ele era a imagem da irreverência, com seus cabelos desalinhados propositalmente e seu sorriso de galanteador. "A Clara pode ficar de fundo, amarradinha. Vai dar um contraste interessante." Risadas ecoaram pelo salão.
Clara fechou os olhos com força, tentando se transportar para qualquer lugar que não fosse ali. As fitas de cetim cortavam delicadamente seus pulsos, e ela podia sentir os olhares de piedade e constrangimento dos convidados mais sensíveis, mas ninguém tinha coragem de intervir. Afinal, quem ousaria confrontar os poderosos Ferreiras em sua própria casa? A música continuava tocando, um quarteto de cordas executando peças clássicas que contrastavam ironicamente com a crueldade da cena. Garçons circulavam com bandejas de champanhe, fingindo não ver o espetáculo degradante que se desenrolava bem no centro do salão. "Vocês não acham que estão exagerando?" murmurou uma senhora idosa para seu acompanhante, uma das poucas pessoas que ousou expressar sua desaprovação, mesmo que baixinho. "Silêncio, dona Eulália", retrucou Marta, ouvindo o comentário. "A senhora não conhece a história toda. Clara é nossa filha adotiva, e nós damos o melhor para ela, mas ela insiste em nos envergonhar. Hoje mesmo descobrimos que ela estava tentando sabotar o casamento da Bianca." Clara ergueu a cabeça bruscamente, seus olhos castanhos escuros brilhando com indignação e lágrimas contidas. "Isso não é verdade!" Sua voz saiu mais alta do que pretendia, cortando o burburinho do salão. "Eu nunca faria isso com a Bianca. Eu só estava..." "Calada!" rugiu Geraldo, sua voz autoritária fazendo vários convidados se sobressaltarem. "Você já causou problemas suficientes por hoje. Fica aí quietinha até a festa acabar e depois conversamos em particular." A ameaça implícita em suas palavras fez Clara estremecer. Ela conhecia bem o que significava conversar em particular com Geraldo. Geralmente envolvia longas horas de xingamentos, humilhações psicológicas e, pior de tudo, o silêncio cruel que se seguia quando ela era ignorada por dias a fio. Bianca se aproximou da coluna onde Clara estava presa, seu vestido de noiva farfalhando sobre o mármore polido. Ela se inclinou ligeiramente, fingindo ajustar uma das fitas, mas sussurrou baixinho, só para Clara ouvir. "Você deveria ter aceito a proposta do Rodrigo e saído de casa quando teve a chance. Agora é tarde demais. Depois de hoje você vai descobrir o que realmente significa não pertencer a lugar nenhum." As palavras de Bianca eram como veneno. Clara lembrou-se da proposta. Rodrigo era um homem de 40 anos, amigo de negócios de Geraldo, que havia demonstrado interesse em cuidar de Clara em troca de certos favores. A família havia pressionado Clara a aceitar, insinuando que seria melhor para todos se ela saísse de casa dessa forma. "Eu jamais aceitaria isso", Clara havia respondido na época, e aquela recusa havia selado seu destino. Desde então, a hostilidade da família havia aumentado exponencialmente. Agora, amarrada como um ornamento humano no casamento de sua meia-irmã, Clara começava a entender a extensão da vingança que haviam planejado para ela. O fotógrafo oficial do casamento se aproximou, claramente desconfortável com a situação. "Senhores Ferreira", ele disse hesitante, "talvez seja melhor se..." "Tire as fotos que quiser", interrompeu Marta, acenando com a mão em um gesto desdenhoso. "A Clara faz parte da decoração hoje. Se alguém perguntar, é uma performance artística." Mais risadas cruéis ecoaram pelo salão. Clara podia ver alguns convidados trocando olhares desconfortáveis, alguns até mesmo sussurrando indignados entre si, mas a pressão social e o poder da família Ferreira mantinham todos em silêncio. Lucas continuava filmando com seu celular, narrando a cena como se fosse um evento divertido. E aqui temos nossa querida irmã adotiva, sempre o centro das atenções. Ele falava para a câmera. Ela insistiu em usar esse visual alternativo para o casamento da Bianca. Muito criativa, não acham? Marcelo riu alto da piada do irmão. A Clara sempre foi artística. Lembram quando ela era pequena e pintou a parede do quarto com giz de cera? Papai e mamãe foram tão compreensivos. Compreensivos era um eufemismo cruel. Clara lembrava-se perfeitamente daquele dia. Ela tinha apenas 7 anos e havia desenhado uma família feliz na parede. Um pai, uma mãe e uma menina de mãos dadas.
Geraldo havia gritado com ela por horas, chamando-a de insolente e destruidora, enquanto Marta a havia trancado no quarto sem jantar, dizendo que crianças ingratas não merecem comida. O tempo parecia se arrastar infinitamente. Clara observava as pessoas dançando, rindo, celebrando, enquanto ela permanecia ali, exposta e humilhada. Suas pernas começavam a formigar pela posição forçada e as fitas, embora de cetim macio, começavam a marcar seus pulsos. Alguns garçons passavam por ela, oferecendo comida e bebida para os convidados, mas ignorando-a completamente. Era como se ela fosse invisível, um objeto sem vida que não merecia nem mesmo a cortesia básica de um cumprimento. Atenção, queridos convidados! A voz de Bianca ecoou pelo salão enquanto ela batia delicadamente em sua taça de cristal com uma colherinha de prata. Gostaria de fazer um brinde especial hoje. Todos se viraram para a noiva, erguendo suas taças. O silêncio expectante tomou conta do ambiente, quebrado apenas pela música suave do quarteto de cordas. Primeiro, gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui no dia mais importante da minha vida. Bianca começou, sua voz doce contrastando com a maldade que Clara conhecia tão bem. Família é tudo, não é mesmo? E hoje eu sou grata por ter uma família que sempre me apoiou, que sempre me colocou em primeiro lugar. Ela fez uma pausa dramática, seus olhos azuis encontrando os de Clara por um momento, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Claro, nem todos conseguem entender o verdadeiro valor da família, continuou, ainda olhando diretamente para Clara. Algumas pessoas são tão focadas em si mesmas que não conseguem se alegrar pela felicidade dos outros. Mas nós, que realmente nos amamos, sabemos perdoar essas pequenas inadequações. O salão explodiu em aplausos e bravos, mas Clara podia ver o desconforto nos rostos de vários convidados mais sensíveis. Algumas pessoas começavam a sussurrar entre si, claramente incomodadas com a situação. "Saúde!" gritou Bianca, erguendo sua taça. "Saúde!" responderam os convidados em coro, mas o entusiasmo era visivelmente forçado. Enquanto todos bebiam, Clara fechou os olhos e tentou se transportar mentalmente para longe dali. Lembrou-se dos poucos momentos felizes de sua infância. Tardes passadas, lendo no jardim, quando conseguia escapar da atenção da família, ou as raras ocasiões em que a empregada mais velha, Dona Rosa, lhe dava um doce escondido e um abraço carinhoso. Dona Rosa havia sido demitida quando Clara completou 15 anos. Marta havia dito que não era mais necessário ter tantos funcionários, mas Clara sabia que a verdadeira razão era que Dona Rosa havia ousado defendê-la durante uma das crises de raiva de Geraldo. "Por que você não conta para todo mundo sobre seu plano secreto, Clara?" A voz de Lucas a trouxe de volta à realidade cruel. Ele havia se aproximado da coluna, ainda filmando com o celular. "Sobre como você planejava estragar o casamento da Bianca?" Clara o encarou, confusa. "Que plano? Eu não tenho nenhum plano. Eu só queria que tudo desse certo para Bianca." "Mentirosa!" sibilou Marcelo, juntando-se ao irmão. "Nós encontramos as evidências no seu quarto. Conte para todos como você ia sabotar a festa." O sangue de Clara gelou. Que evidências? Ela não havia feito nada, não havia planejado nada, mas conhecia bem aquela dinâmica. Sempre que a família queria justificar alguma crueldade contra ela, evidências misteriosamente apareciam. Eu não sei do que vocês estão falando." Ela gaguejou, sua voz tremendo. "Ah, não sabe?" Marta se aproximou, segurando um envelope em suas mãos perfeitamente manicuradas. "Então, o que é isto que encontramos debaixo do seu colchão?" Clara arregalou os olhos. Qualquer que fosse o conteúdo daquele envelope, ela sabia que não havia colocado nada debaixo de seu colchão. Mas também sabia que protestar seria inútil. A palavra dela nunca havia tido valor naquela casa.
Marta abriu o envelope dramaticamente, retirando algumas fotografias. Mesmo de longe, Clara conseguiu ver que eram fotos do salão de festas, tiradas de vários ângulos, como se alguém estivesse planejando alguma coisa. Fotografias de reconhecimento, declarou Marta em voz alta, para que todos pudessem ouvir. Claramente tiradas para planejar algum tipo de sabotagem. E olhem só o que mais encontramos. Ela retirou um papel do envelope. Clara não conseguia ver o que estava escrito, mas Marta começou a ler em voz alta. O casamento da Bianca será o dia em que ela finalmente vai pagar por tudo que me fez. Ela não merece ser feliz enquanto eu sofro. Assinado, Clara. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Clara sentiu seu mundo desabar completamente. Aquela não era sua letra. Aquelas não eram suas palavras. Aquelas fotografias não haviam sido tiradas por ela. Mas quem acreditaria nela agora? Isso não é meu, ela gritou, sua voz quebrando. Eu nunca escrevi isso. Eu nunca tiraria essas fotos. Por favor, vocês têm que acreditar em mim. Mas os olhares ao seu redor eram de desaprovação e nojo. Alguns convidados balançavam a cabeça, claramente convencidos de que Clara era realmente uma pessoa má e invejosa. Vem, disse Geraldo, sua voz carregada de uma tristeza falsa que Clara conhecia muito bem. Este é o resultado de anos tentando ajudar uma pessoa que simplesmente não quer ser ajudada. Nós demos tudo para Clara. Um lar, educação, amor, e ela retribui com ingratidão e malícia. Bianca fingiu limpar uma lágrima do canto do olho, seu desempenho digno de um Oscar. Eu sempre tentei ser uma boa irmã para ela. Mesmo quando ela me tratava mal, eu continuava tentando. Mas isso é demais. Clara estava em pânico total agora. Não apenas estava sendo humilhada publicamente, mas também estava sendo incriminada por algo que jamais havia feito. A armadilha estava completa, e ela havia caído direto nela. Por favor, ela implorou, olhando desesperadamente para os convidados. Alguém tem que acreditar em mim. Eu jamais faria isso. A Bianca é minha irmã. Mesmo que ela não me trate bem, eu jamais tentaria estragar o casamento dela. Mas suas palavras caíram no vazio. A evidência era muito convincente, e a performance da família Ferreira muito persuasiva. Foi então que as portas do salão se abriram bruscamente. O som ecoou pelo ambiente como um trovão, fazendo todas as cabeças se virarem simultaneamente. Os passos que se seguiram eram firmes, decididos, cortando o burburinho de conversas como uma lâmina afiada. Clara ergueu a cabeça, tentando ver através das lágrimas que embaçavam sua visão. Uma figura alta se destacava na entrada do salão, mas a contraluz das portas abertas tornava impossível distinguir quem era. Os passos se aproximavam, cada um deles ressoando no mármore polido como uma batida de tambor, marcando o ritmo de algo que estava prestes a mudar para sempre. Um silêncio absoluto tomou conta do salão dourado. Era como se alguém tivesse pausado o mundo. Os garçons pararam no meio de seus movimentos. As conversas cessaram abruptamente e até mesmo a música do quarteto de cordas diminuiu até se tornar quase inaudível. Todos os olhos estavam fixos na figura que caminhava determinadamente através do salão. Rafael Mendes tinha 32 anos e uma presença que naturalmente comandava respeito. Alto, com ombros largos que preenchiam perfeitamente seu terno de alfaiataria italiana, ele possuía aquele tipo de elegância que não podia ser comprada. Era algo nato, que emanava de sua postura ereta e de seus movimentos precisos. Seus cabelos negros estavam perfeitamente penteados, e seus olhos castanhos escuros varriram o salão com uma intensidade que fez várias pessoas recuarem instintivamente. Ele não era um desconhecido para muitos dos presentes. Rafael Mendes era CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Havia aparecido nas capas das principais revistas de negócios, e sua fortuna era conhecida e respeitada nos círculos da alta sociedade paulistana. O que ninguém entendia era o que ele estava fazendo ali, naquele momento,
com uma expressão que misturava fúria contida e determinação absoluta. Clara sentiu seu coração acelerar quando reconheceu aquela silhueta familiar. Por um momento, pensou que estava alucinando, que o desespero da situação havia feito sua mente criar uma miragem. Rafael não podia estar ali. Não podia estar caminhando em sua direção com aquela expressão protetora que ela conhecia tão bem. Quem é você e o que está fazendo aqui? A voz de Geraldo cortou o silêncio, carregada de autoridade e irritação. Esta é uma festa privada. Rafael não diminuiu o passo, nem desviou o olhar de seu objetivo. Quando finalmente parou, estava a apenas alguns metros da coluna onde Clara permanecia amarrada. Seus olhos encontraram os dela, e por um breve momento o resto do mundo pareceu desaparecer. Naquele olhar, Clara viu toda a fúria que ele sentia por vê-la naquela situação humilhante, mas também viu algo mais profundo, um amor protetor que a fez sentir pela primeira vez em anos que não estava completamente sozinha. Meu nome é Rafael Mendes, ele disse, sua voz grave ecoando claramente pelo salão. Vários convidados sussurraram entre si, reconhecendo o nome. E estou aqui porque esta mulher, ele apontou para Clara, é minha esposa. O impacto dessas palavras foi como uma bomba explodindo no meio do salão. Exclamações de choque e incredulidade ecoaram por todos os lados. Marta deixou escapar um grito de surpresa, quase derrubando sua taça de champanhe. Bianca ficou pálida como seu vestido de noiva, sua boca se abrindo e fechando sem conseguir emitir som algum. Isso é ridículo! Geraldo explodiu, sua face ficando vermelha de raiva. Clara é nossa filha adotiva. Ela mora aqui. Ela não tem permissão para se casar com ninguém sem nossa autorização. Rafael virou-se lentamente para encarar Geraldo, e o olhar que direcionou ao homem mais velho foi tão gelado que fez vários convidados próximos darem um passo para trás. Permissão? Ele repetiu, sua voz perigosamente baixa. Clara tem 22 anos. Ela é uma adulta capaz de tomar suas próprias decisões. E há muito tempo que ela decidiu se afastar desta casa e desta família. Marta se recuperou do choque inicial e se aproximou, tentando manter sua compostura elegante apesar da situação. Senhor Mendes, eu tenho certeza de que há algum mal-entendido aqui. Clara é uma menina confusa. Ela às vezes inventa histórias para chamar atenção. Se ela disse alguma coisa sobre casamento, não há mal-entendido algum. Rafael a interrompeu, sua paciência claramente no limite. Com um movimento fluido, ele retirou do bolso interno do paletó um envelope oficial. Aqui está nossa certidão de casamento, registrada no cartório central de São Paulo há 3 semanas. Ele estendeu o documento para que todos pudessem ver. O papel oficial, com os selos e assinaturas necessários, era inegavelmente autêntico. Vários convidados se aproximaram para ter uma visão melhor, e murmúrios de confirmação se espalharam pelo salão. Isso é impossível, Lucas gaguejou, ainda segurando seu celular, mas agora tremendo visivelmente. A Clara nunca saiu de casa sozinha nas últimas semanas. Nós sempre soubemos onde ela estava. Rafael sorriu, mas não havia calor algum naquela expressão. Vocês acreditavam saber onde ela estava. Na verdade, nas últimas 3 semanas, Clara tem vivido comigo em meu apartamento no Itaim Bibi. Ela só voltava para cá durante o dia para manter as aparências e evitar conflitos desnecessários. Clara observava toda a cena como se estivesse assistindo a um filme. Por 3 semanas, ela havia vivido a vida mais feliz de toda a sua existência. Acordava nos braços de Rafael, tomava café da manhã preparado com carinho, passava as tardes conhecendo um mundo completamente diferente daquele em que havia crescido. Um mundo onde sua opinião importava, onde suas lágrimas eram enxugadas com ternura, onde ela era valorizada e amada. A história de como eles se conheceram era quase cinematográfica.
2 meses antes, Clara havia sido enviada por Marta para fazer compras no shopping, uma das poucas ocasiões em que lhe era permitido sair sozinha. Estava descendo as escadas rolantes quando tropeçou, derrubando todas as sacolas que carregava. Rafael, que estava subindo na escada rolante ao lado, havia imediatamente parado para ajudá-la. "Você está bem?" Havia sido a primeira coisa que ele disse. E Clara se lembrava de ter ficado surpresa com a genuína preocupação em sua voz. Estava tão acostumada com a indiferença ou hostilidade que a preocupação de um estranho a havia deixado momentaneamente sem palavras. Sim, obrigada", ela havia murmurado, esperando que ele simplesmente seguisse seu caminho depois de ajudá-la a recolher as compras. Mas Rafael não havia seguido em frente. Em vez disso, havia notado a tristeza profunda em seus olhos, a forma como ela mantinha os ombros curvados, como se estivesse tentando se tornar invisível, a maneira nervosa como verificava o relógio a cada poucos segundos. "Você tem tempo para um café?" ele havia perguntado. Clara havia olhado para ele como se ele tivesse falado em um idioma estrangeiro. Ninguém jamais havia demonstrado interesse em passar tempo com ela voluntariamente. Eu preciso voltar para casa", ela havia respondido, mas algo na gentileza dele a havia feito hesitar. "Apenas 15 minutos", Rafael havia insistido, e havia algo em sua voz que não era intimidante, apenas seguro. "Há uma cafeteria ali na esquina. Você parece que poderia usar uma pausa." Aqueles 15 minutos haviam se transformado em 2 horas. Pela primeira vez em sua vida, Clara havia encontrado alguém que realmente a escutava. Rafael não apenas ouvia suas palavras, mas prestava atenção aos silêncios, às hesitações, às lágrimas que ela tentava esconder. E quando ela finalmente havia contado sobre sua vida na mansão dos Ferreira, sobre os anos de humilhação e negligência emocional, ele havia ficado em silêncio por um longo momento antes de dizer: "Ninguém merece viver assim." Nos encontros que se seguiram, sempre em segredo, sempre nos horários em que Clara deveria estar fazendo compras ou executando tarefas para a família, Rafael havia sido paciente. Ele não havia pressionado para que ela contasse mais do que estava confortável em compartilhar, mas também não havia minimizado ou desacreditado suas experiências. "Você é muito mais forte do que imagina", ele costumava dizer. "Sobreviver ao que você sobreviveu, manter sua bondade e sua capacidade de amar apesar de tudo, isso é extraordinário." O pedido de casamento havia acontecido na 3ª semana. Não havia sido grandioso ou dramático. Rafael era inteligente demais para isso. Conhecia Clara bem demais para saber que gestos extravagantes a deixariam desconfortável. Em vez disso, havia sido simples e sincero. "Eu sei que é muito cedo, e eu sei que sua situação é complicada", ele havia dito, segurando as mãos dela em uma pequena cafeteria onde haviam se tornado regulares. "Mas eu também sei que te amo, e sei que você merece uma vida onde seja valorizada e respeitada. Case comigo, Clara. Deixe-me ser sua família de verdade." Clara havia chorado, não lágrimas de tristeza, mas as primeiras lágrimas de felicidade genuína de sua vida adulta. Agora, voltando ao presente caótico do salão, Clara observava Rafael enfrentando sua família adotiva com uma coragem que ela jamais havia conseguido reunir. Cada palavra dele era uma proteção que ela nunca havia tido. Cada gesto seu era uma afirmação de seu valor como pessoa. "Vocês não têm direito algum sobre a vida de Clara", Rafael continuou, sua voz ganhando força. "Ela é uma mulher adulta, independente, e tomou a decisão consciente de se casar comigo e construir uma nova vida." Bianca finalmente encontrou sua voz, embora saísse estridente e desesperada. "Isso é um absurdo. Ela está mentindo. Ela está manipulando o senhor. Clara sempre foi invejosa, sempre tentou estragar tudo para mim. Olhe o que ela planejava fazer hoje." Ela apontou para o envelope que Marta ainda segurava. "Ela queria sabotar meu casamento."
Rafael olhou para o envelope, depois de volta para Bianca, e algo em sua expressão mudou. O que havia sido fúria controlada se transformou em algo muito mais perigoso, um desprezo frio e calculado. "Ah, sim", ele disse, sua voz assumindo um tom quase casual. "As famosas evidências contra Clara. Muito conveniente encontrá-las justamente hoje, não acham?" Marta se adiantou, segurando o envelope como se fosse uma arma. "São evidências reais. Fotografias que ela tirou do salão, um plano escrito de próprio punho para arruinar o casamento." Rafael estendeu a mão. "Posso ver?" Marta hesitou, mas sob o olhar atento de todos os convidados, não teve escolha senão entregar o envelope. Rafael examinou as fotografias primeiro, virando-as e estudando-as cuidadosamente. Depois pegou o papel com o suposto plano de Clara. "Interessante", ele murmurou, e pela primeira vez desde que chegara, um sorriso pequeno e sardônico apareceu em seus lábios. "Muito interessante mesmo." Ele ergueu os olhos para a família Ferreira e Clara podia ver que ele havia descoberto algo. Conhecia aquela expressão. Era a mesma que Rafael fazia quando estava prestes a fechar um negócio importante ou resolver um problema complexo em sua empresa. "Sabem", Rafael disse conversacionalmente, "eu trabalho com tecnologia há muitos anos. E uma das coisas que aprendi é que tudo deixa rastros digitais. Essas fotografias, por exemplo", ele balançou as fotos no ar, "foram tiradas com um iPhone 15 Pro Max. Posso dizer pela qualidade da imagem e pelo formato do arquivo." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos cada vez mais pálidos dos irmãos de Bianca. "O problema é que Clara não possui um iPhone 15 Pro Max. Na verdade, ela não possui celular algum. Vocês nunca permitiram que ela tivesse um, não é mesmo? Mas sabem quem possui um iPhone 15 Pro Max?" Rafael apontou diretamente para Lucas. "Seu irmão ali." Lucas ficou branco como uma folha de papel. Isso não prova nada", ele gaguejou. "Não?" Rafael continuou, implacável. "E quanto a esta carta supostamente escrita por Clara? É interessante que alguém que foi privada de educação formal adequada, porque vocês nunca a matricularam em uma escola decente, tenha uma caligrafia tão desenvolvida. Na verdade, esta caligrafia se parece muito com a de alguém que estudou em escolas particulares caras a vida toda." Ele olhou diretamente para Bianca. "Alguém como sua filha, por exemplo." O salão estava em silêncio total agora. Mesmo os garçons haviam parado de se mover, todos presos àquela revelação que se desenrolava diante de seus olhos. "Vocês armaram uma farsa elaborada para humilhar Clara em público", Rafael declarou, sua voz carregada de nojo. "Plantaram evidências falsas para justificar esta..." Ele gesticulou para Clara, ainda amarrada à coluna. "Esta exibição sádica de crueldade." Geraldo tentou recuperar o controle da situação. "Senhor Mendes, o senhor está se deixando enganar por uma manipuladora experiente. Clara sempre foi problemática, sempre causou conflitos em nossa família. Nós tentamos ajudá-la, mas..." "Ajudá-la?" Rafael o interrompeu, sua voz subindo de volume pela primeira vez. "Vocês chamam isto de ajuda?" Ele se aproximou da coluna onde Clara estava presa e, com movimentos cuidadosos, mas determinados, começou a desfazer as fitas de cetim que a mantinham amarrada. Suas mãos eram gentis, mas Clara podia sentir a tensão em cada toque, a fúria que ele estava contendo para não explodir ali mesmo. Alguém que realmente amasse Clara jamais a exporia a uma humilhação pública como esta. Rafael continuou, libertando as mãos dela e massageando delicadamente seus pulsos, onde as fitas haviam deixado marcas. Alguém que realmente se importasse com ela jamais inventaria mentiras para manchar sua reputação. Quando Clara finalmente estava livre, Rafael tirou seu paletó e o colocou sobre os ombros dela, um gesto protetor que não passou despercebido por nenhum dos presentes. Então, ele se virou para enfrentar toda a família Ferreira. "Mas o mais interessante de tudo", Rafael disse, sua voz agora carregada de uma satisfação sombria, "é que vocês cometeram um erro fatal em toda esta farsa.
Marta franziu a testa. Que erro? Rafael sorriu. E desta vez o sorriso era genuinamente assustador. Vocês escolheram a pessoa errada para humilhar, porque eu não vou simplesmente levar Clara embora daqui e esquecer o que aconteceu. Vocês mexeram com minha esposa e isso tem consequências. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo cada rosto da família Ferreira. Consequências que vocês nem imaginam ainda. O peso daquela promessa pareceu sugar todo o ar do salão. Alguns convidados começaram a sussurrar nervosamente entre si. Outros simplesmente observavam em silêncio, como se estivessem assistindo a um filme de suspense. Clara, finalmente livre e protegida nos braços de Rafael, sentiu pela primeira vez em anos que talvez, apenas talvez, a justiça pudesse realmente existir. O silêncio no salão era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Rafael mantinha Clara protegida em seus braços, e pela primeira vez, desde que havia entrado naquele ambiente hostil, ela se permitiu respirar profundamente. O calor do paletó dele ainda guardava seu perfume familiar, aquela mistura de amadeirado e frescor que havia se tornado seu refúgio nos últimos meses. Consequências? Geraldo repetiu, tentando manter sua postura autoritária, mas Clara podia detectar uma nota de nervosismo em sua voz. O senhor está ameaçando minha família em minha própria casa? Rafael soltou uma risada baixa, mas não havia humor algum nela. Ameaçando? Não, senhor Ferreira. Eu não faço ameaças. Eu faço promessas. E posso garantir que as consequências dos atos de vocês já estão em movimento. Ele verificou o relógio em seu pulso, um Rolex discreto, mas inequivocamente caro. Na verdade, diria que temos aproximadamente 10 minutos antes que a primeira consequência chegue até aqui. Marta se adiantou, seu rosto perfeitamente maquiado, começando a mostrar sinais de tensão. Do que exatamente o senhor está falando? Que consequências são essas? Bem, Rafael disse, ajustando delicadamente o paletó sobre os ombros de Clara. Vamos começar pelo óbvio. Vocês realmente acreditaram que poderiam humilhar publicamente a esposa de um dos empresários mais conhecidos do país sem que isso tivesse repercussões? Ele gesticulou para os convidados ao redor, muitos dos quais Clara agora reconhecia como figuras proeminentes da sociedade paulistana. Metade das pessoas aqui presentes são jornalistas, empresários, influenciadores digitais. Quantos celulares vocês acham que estiveram gravando esta pequena performance? Clara seguiu o olhar de Rafael e, pela primeira vez, realmente observou os convidados. Vários deles estavam com seus telefones discretamente apontados na direção deles, alguns claramente gravando, outros digitando furiosamente em suas telas. Uma senhora elegante que Clara reconheceu como editora de uma das principais revistas sociais do país estava sussurrando urgentemente com sua assistente. Isso mesmo, Rafael continuou, notando a crescente palidez no rosto de Marta. Vocês não apenas humilharam Clara publicamente, vocês fizeram isso na frente de algumas das pessoas mais influentes de São Paulo. E todos eles acabaram de testemunhar como vocês tratam uma jovem indefesa. Bianca, que havia permanecido em silêncio desde a revelação sobre as evidências falsas, finalmente encontrou sua voz novamente. Isso é um mal-entendido. Nós podemos explicar tudo. Clara sempre foi problemática. Ela... Pare, Clara disse. A palavra saiu baixa, quase um sussurro, mas de alguma forma cortou através do burburinho do salão como um grito. Todos se viraram para olhar para ela, surpresos. Clara havia permanecido em silêncio por tanto tempo que muitos haviam se esquecido de que ela era capaz de falar. Eu disse, pare, Clara repetiu, sua voz ganhando força. Ela se afastou ligeiramente do abraço protetor de Rafael, embora ainda mantivesse uma mão em seu braço. Pare de mentir sobre mim. Pare de fingir que você não sabe exatamente o que está fazendo. Bianca abriu a boca para protestar, mas Clara a interrompeu. Não, agora é minha vez de falar, Clara disse. E havia algo em sua postura que havia mudado fundamentalmente. Os anos de submissão e silêncio estavam se desfazendo diante dos olhos de todos.
Por 22 anos, eu aceitei suas mentiras. Aceitei ser tratada como um fardo, como uma intrusa em uma casa que deveria ter sido meu lar. Aceitei ser ignorada, humilhada e rejeitada, porque eu acreditava que talvez, se eu fosse boa o suficiente, vocês finalmente me amariam. Sua voz estava ficando mais forte a cada palavra, e Clara podia sentir a atenção de todos os presentes focada nela. Mas hoje eu descobri algo importante. Eu descobri que não há nada de errado comigo. O problema nunca fui eu. Marta tentou intervir. Clara, você está sendo dramática. Dramática? Clara repetiu, e pela primeira vez em sua vida ela riu. Não foi uma risada alegre, mas não havia amargura nela também. Era a risada de alguém que finalmente estava vendo a verdade com clareza. Vocês me amarraram a uma coluna no meio de uma festa com 200 pessoas e eu é que estou sendo dramática? Alguns convidados murmuraram em concordância. Clara podia ver aprovação em vários rostos, pessoas balançando a cabeça em apoio. Você quer saber a verdade sobre nossa família, Bianca? Clara continuou, voltando-se diretamente para sua meia-irmã. A verdade é que você sempre soube que eu não era o problema. Você sempre soube que eu tentava desesperadamente ser aceita, ser amada. E você usou isso contra mim repetidas vezes, porque isso te fazia sentir poderosa. Bianca estava ficando visivelmente agitada. E isso não é... Lembra quando eu tinha 8 anos e você disse que se eu cortasse meu cabelo bem curto, igual ao da atriz da novela, mamãe e papai iriam gostar mais de mim? Clara continuou implacável. Eu cortei meu cabelo com a tesoura da cozinha. Fiquei parecendo um menino por meses. E quando os pais perguntaram o que havia acontecido, você disse que eu havia feito para chamar atenção. A memória era vívida e dolorosa. Clara lembrava-se de como havia ficado animada com a ideia de que finalmente faria algo que agradaria seus pais adotivos. Lembrava-se de como Marta havia gritado quando viu o resultado. De como Geraldo havia dito que ela era uma menina estranha e problemática. Ou quando eu tinha 12 anos, Clara continuou, e você me convenceu a usar aquele vestido rosa chocante para a festa de aniversário da sua amiga. Você disse que eu ficaria linda, que todos iam notar como eu estava crescendo e me tornando bonita, mas quando chegamos lá, todas as outras meninas estavam usando roupas discretas e eu fiquei parecendo um flamingo no meio de pombos. Várias pessoas no salão estavam agora claramente desconfortáveis, reconhecendo os padrões de manipulação que Clara estava descrevendo. E na semana passada, Clara disse, sua voz tremendo ligeiramente, mas não de medo, de fúria contida. Quando você me disse que Rodrigo estava interessado em me ajudar, você sabia exatamente que tipo de ajuda ele estava oferecendo, não sabia? Um murmúrio chocado percorreu o salão. Vários convidados trocaram olhares indignados. Clara! Marta exclamou, claramente alarmada com a direção que a conversa estava tomando. Você não pode falar assim sobre... Sobre o quê? Rafael interveio, sua voz perigosamente baixa. Sobre o fato de vocês terem tentado entregar minha esposa para um homem de 40 anos em troca de favores financeiros. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vários convidados sussurraram indignados entre si, e Clara podia ver a jornalista da revista social digitando furiosamente em seu telefone. Não foi assim, Geraldo disse rapidamente, claramente percebendo que a situação estava saindo completamente de controle. Rodrigo é um homem respeitável. Ele apenas ofereceu... Ele ofereceu me manter como sua companhia em troca de um negócio vantajoso com vocês, Clara disse, finalmente colocando as cartas na mesa. E quando eu recusei, vocês disseram que eu estava sendo ingrata e que deveria pensar no bem da família. O nível de indignação no salão estava aumentando visivelmente. Várias pessoas estavam claramente chocadas. E alguns convidados já estavam discretamente se dirigindo para a saída. Rafael colocou uma mão protetora no ombro de Clara. É por isso que nos casamos em segredo, ele explicou para os convidados.
Clara sabia que, se sua família descobrisse sobre nosso relacionamento antes do casamento, eles tentariam impedi-la ou manipulá-la de alguma forma. E vocês estavam certos em suspeitar disso, ele continuou, olhando diretamente para os Ferreira. Porque a primeira coisa que vocês fizeram quando suspeitaram que Clara poderia ter encontrado uma saída foi montar esta farsa elaborada para humilhá-la publicamente e manchar sua reputação. Marcelo, que havia permanecido relativamente quieto durante toda a confrontação, finalmente falou. Escutem, talvez tenhamos exagerado hoje, mas... Exagerado? Rafael repetiu, sua voz carregada de incredulidade. Vocês amarraram uma jovem a uma coluna, inventaram evidências falsas contra ela e humilharam-na na frente de 200 pessoas. Isso não é um exagero, é abuso psicológico sistemático. Ele fez uma pausa, verificando novamente seu relógio. E falando em sistemático, vocês gostariam de saber quais foram aquelas consequências que mencionei? Antes que alguém pudesse responder, o som de sirenes se tornou audível do lado de fora da mansão. Primeiro distante, depois cada vez mais próximo. Ah, Rafael disse, sorrindo pela primeira vez de forma genuína desde que havia chegado. Pontuais como sempre. As sirenes pararam do lado de fora da casa, e pouco depois, vozes se tornaram audíveis na entrada da mansão. Passos múltiplos se aproximavam do salão. O que está acontecendo? Marta perguntou, sua voz agora visivelmente nervosa. Bem, Rafael disse casualmente, depois que Clara me contou sobre o tratamento que vocês davam a ela, eu contratei um investigador particular para documentar a situação. Vocês ficaram surpresos em saber quantas leis vocês violaram ao longo dos anos. As portas do salão se abriram novamente, desta vez revelando 2 delegados de polícia em uniformes impecáveis, acompanhados por uma assistente social e uma figura que Clara reconheceu dos noticiários, uma promotora conhecida por seu trabalho em casos de abuso doméstico. Boa noite, disse a delegada mais alta, uma mulher de aproximadamente 40 anos, com uma postura autoritária. Sou a delegada Santos, da Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa. Recebemos uma denúncia formal sobre abuso psicológico e tentativa de tráfico de pessoas. O salão explodiu em murmúrios chocados. Vários convidados começaram a se mover em direção às saídas, claramente não querendo estar presentes durante uma investigação policial. Tráfico de pessoas? Geraldo exclamou, sua face ficando vermelha. Isso é um absurdo. Não há tráfico algum aqui. A promotora se adiantou, consultando uma pasta em suas mãos. Senhor Geraldo Ferreira, temos evidências documentadas de que o senhor tentou coagir uma jovem adulta sob sua guarda a aceitar uma proposta de um homem conhecido por suas atividades questionáveis, em troca de benefícios financeiros para sua família. Isso não é tráfico, Marta protestou. Rodrigo é um homem respeitável. Rodrigo Sampaio, a promotora disse, consultando novamente seus papéis, atualmente sob investigação por exploração sexual e aliciamento de jovens vulneráveis. Suas propostas para jovens em situação de dependência financeira são bem documentadas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara sentiu suas pernas tremerem, não de medo, mas de alívio. Finalmente, alguém com autoridade estava levando sua situação a sério. Além disso, a delegada continuou, temos relatos de múltiplas testemunhas sobre o incidente que acabou de ocorrer aqui, incluindo gravações em vídeo de uma jovem sendo publicamente humilhada e mantida contra sua vontade. Ela olhou diretamente para Lucas, que ainda segurava seu celular. Senhor Lucas Ferreira, o senhor pode nos entregar seu aparelho celular para análise? Temos informações de que há evidências importantes nele. Lucas ficou pálido. Eu não sou obrigado... Na verdade, a promotora interveio, com base na gravidade das acusações e nas evidências já apresentadas, nós temos um mandado de busca e apreensão para todos os dispositivos eletrônicos desta residência.
Como se fosse um sinal, vários outros policiais entraram no salão, todos em uniformes e claramente preparados para uma operação séria. Rafael se inclinou para sussurrar no ouvido de Clara. Você está bem? Quer que saiamos daqui? Clara olhou ao redor do salão. Para a família que a havia torturado psicologicamente por anos, para os convidados que finalmente estavam vendo a verdade, para as autoridades que levavam sua situação a sério. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu verdadeiramente protegida. Não, ela sussurrou de volta. Eu quero ficar. Quero ver isso até o final. Rafael sorriu e apertou delicadamente sua mão. Então vamos ficar. E enquanto o caos se desenrolava ao redor deles, Clara finalmente entendeu o que significava ter alguém ao seu lado. Alguém que não apenas acreditava nela, mas que estava disposto a lutar por ela. A noite estava apenas começando. A chegada das autoridades transformou completamente a atmosfera do salão. O que havia sido uma festa elegante agora parecia mais um cenário de crime, com policiais circulando entre os convidados e coletando depoimentos. A música havia parado completamente e o único som audível eram as conversas baixas dos investigadores e os sussurros nervosos dos presentes. Clara observava tudo de uma perspectiva completamente nova. Pela primeira vez em sua vida, ela não era a pessoa mais vulnerável no ambiente. As autoridades tratavam-na com respeito e consideração, perguntando se ela estava bem, se precisava de assistência médica, se sentia-se segura para prestar depoimento. Senhora Mendes, disse a assistente social, uma mulher de meia idade com um rosto gentil e olhos compreensivos. Seu marido nos explicou um pouco sobre sua situação, mas gostaríamos de ouvir diretamente da senhora. A senhora se sente confortável para conversar conosco agora ou prefere aguardar? Clara olhou para Rafael, que lhe deu um sorriso encorajador. Eu me sinto confortável. Ela respondeu, sua voz mais firme do que havia estado em anos. Na verdade, eu gostaria muito de contar tudo. Enquanto isso, do outro lado do salão, a família Ferreira estava vivenciando uma realidade completamente diferente. Geraldo estava visivelmente agitado, gesticulando enquanto falava com um dos delegados, claramente tentando minimizar a situação. Marta havia se sentado em uma das cadeiras ornamentadas, seu rosto perfeitamente maquiado, agora mostrando sinais claros de estresse. Bianca estava parada próxima à mesa do bolo, ainda em seu vestido de noiva, mas toda a radiância havia desaparecido de sua expressão. Isso é um mal-entendido gigantesco, Geraldo insistia com o delegado. Clara sempre foi uma menina difícil, e hoje ela simplesmente teve um de seus episódios. Nós não fizemos nada, além de tentar controlá-la para que ela não estragasse o casamento de sua irmã. O delegado, um homem experiente de aproximadamente 50 anos, tomava notas em um pequeno caderno. Senhor Ferreira, o senhor está dizendo que amarrar uma pessoa adulta a uma coluna é uma forma aceitável de controle. Não foi amarrar propriamente dito, Geraldo se defendeu, mas sua voz soava cada vez menos convincente. Foram apenas algumas fitas decorativas, uma brincadeira que saiu de controle. Uma brincadeira? A promotora interveio, aproximando-se da conversa. Senhor Ferreira, temos aqui depoimentos de pelo menos 15 convidados que descrevem a cena como claramente humilhante e degradante. Além disso, temos evidências em vídeo da própria situação. Enquanto isso, Lucas estava sendo questionado por outro policial sobre o conteúdo de seu celular. Senhor Lucas, encontramos em seu aparelho não apenas as fotografias que foram usadas para incriminar falsamente a senhora Clara, mas também várias conversas em aplicativos de mensagem onde o senhor e seus irmãos discutem planos para dar uma lição nela. Lucas tentou protestar. Isso está fora de contexto. Nós só Estavam planejando uma humilhação pública elaborada contra uma jovem que vocês sabiam estar em situação de vulnerabilidade. O policial completou. Isso é intimidação sistemática e abuso psicológico.
Do outro lado do salão, Clara estava contando sua história para a assistente social e a promotora. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha uma audiência que realmente ouvia, não apenas suas palavras, mas o significado por trás delas. Quando eu era pequena, Clara explicava, sua voz ganhando confiança a cada palavra, eu acreditava que se eu fosse uma boa menina, se eu fosse útil e não causasse problemas, eles finalmente me amariam como uma filha de verdade. Então, eu fazia todas as tarefas da casa, ajudava com tudo, nunca reclamava quando era excluída das atividades familiares. A assistente social fazia anotações cuidadosas. A senhora pode nos dar exemplos específicos dessa exclusão? Quando eles viajavam de férias, eu ficava com os empregados, Clara respondeu. Quando havia festas de aniversário ou celebrações familiares, eu era encarregada de ajudar a organizar, mas raramente participava como membro da família. Nas fotos de família, eu geralmente não estava incluída. Rafael, que estava parado ao lado de Clara durante toda a conversa, acrescentou. Quando Clara me mostrou os álbuns de fotos da família, foi chocante ver como ela foi sistematicamente apagada da narrativa familiar. Há anos inteiros sem uma única foto dela participando de eventos importantes. A promotora fez uma anotação e ergueu os olhos. Senhora Mendes, a senhora pode nos falar sobre a situação com o senhor Rodrigo Sampaio? Clara sentiu Rafael apertar delicadamente sua mão, um gesto de apoio que lhe deu coragem para continuar. Há algumas semanas, Marta me disse que Rodrigo havia feito uma proposta para me ajudar. Ela disse que ele era um homem respeitável que poderia me dar uma vida melhor, longe da carga que eu representava para a família. A senhora pode ser mais específica sobre essa proposta? A promotora perguntou gentilmente. Clara respirou fundo. Rodrigo queria que eu fosse morar com ele, mas não como uma namorada ou esposa. Ele deixou claro que eu seria uma companhia para ele, em troca de ele cuidar de minhas necessidades básicas. E quando eu recusei, Marta disse que eu estava sendo ingrata e que deveria pensar no bem da família, porque Rodrigo havia oferecido fazer alguns negócios vantajosos com Geraldo. Um silêncio pesado se instalou ao redor delas. A promotora e a assistente social trocaram um olhar significativo. Senhora Mendes, a promotora disse cuidadosamente, a senhora entende que o que está descrevendo é uma tentativa de coerção para fins de exploração? Clara assentiu lentamente. Eu sempre soube que havia algo errado com a situação, mas eles me fizeram acreditar que eu estava sendo dramática, que estava interpretando mal as intenções de Rodrigo. Isso é um padrão clássico de manipulação, a assistente social explicou. A vítima é condicionada a questionar sua própria percepção da realidade. Enquanto isso, do outro lado do salão, a situação estava se deteriorando rapidamente para a família Ferreira. Mais evidências estavam sendo descobertas nos celulares apreendidos, e vários convidados estavam prestando depoimentos que corroboravam a versão de Clara. Encontramos mais conversas interessantes, um dos investigadores informou a delegada. Há mensagens entre os irmãos discutindo como se livrar da Clara depois do casamento. Eles mencionam especificamente que depois de hoje ela não vai ter mais cara de pau para voltar. Bianca, que até então havia tentado manter alguma compostura, finalmente explodiu. Vocês não entendem? Clara sempre foi um problema. Desde que ela chegou aqui, nossa família nunca mais foi a mesma. Ela destrói tudo, ela o quê? A voz de uma mulher idosa cortou através das palavras de Bianca como uma lâmina. Todos se viraram para ver quem havia falado. Dona Eulália Santos, a senhora que havia tentado defender Clara mais cedo, estava se aproximando do grupo. Aos 75 anos, ela caminhava com uma bengala elegante, mas sua postura era ereta e sua voz clara e autoritária. Clara a reconheceu como uma das antigas amigas da falecida avó de Bianca. Dona Eulália, Marta tentou interromper. A senhora não precisa se envolver. Eu conheci esta família há mais de 40 anos, Dona Eulália continuou, ignorando completamente a tentativa de interrupção. E eu me lembro muito bem do dia em que Clara chegou aqui.
Ela se aproximou de Clara, seus olhos gentis estudando o rosto da jovem. Você tinha apenas 3 anos, minha querida. Seus pais haviam morrido em um acidente, e você era a coisa mais doce e triste que eu já havia visto. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela não tinha muitas lembranças de seus primeiros anos na casa dos Ferreira, e ouvir alguém que se lembrava dela naquela época era emocionalmente avassalador. Sua avó, Dona Eulália continuou, olhando diretamente para Bianca. Sua verdadeira avó me disse que vocês deveriam tratar Clara como uma filha de verdade. Ela deixou dinheiro especificamente para a educação e cuidado de Clara. Um murmúrio chocado percorreu o grupo. Até mesmo Rafael pareceu surpreso com essa revelação. Que dinheiro? Clara perguntou. Sua voz quase um sussurro. Dona Eulália suspirou profundamente. Sua avó deixou um fundo fiduciário considerável para garantir que você tivesse educação, cuidados médicos e todas as oportunidades que as outras crianças da família teriam. O dinheiro deveria ser usado exclusivamente para você. Ela se virou para encarar Geraldo e Marta, seus olhos brilhando com indignação. Vocês usaram esse dinheiro para pagar as escolas particulares caras dos seus filhos, não foi? Usaram para as viagens familiares, das quais Clara era excluída, para os carros, para esta mansão ostentosa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara podia ver a culpa estampada nos rostos de Geraldo e Marta, e a promotora estava tomando notas furiosamente. Isso é um crime grave, a promotora disse, sua voz fria. Apropriar-se de fundos destinados a uma menor sob sua guarda constitui apropriação indébita e violação de trust fiduciário. Geraldo tentou se defender, mas sua voz saía trêmula. O dinheiro foi usado para o bem da família toda, incluindo Clara. Clara nunca estudou em escola particular. Dona Eulália o interrompeu. Ela nunca teve as roupas adequadas. Nunca participou das atividades extracurriculares pagas. Nunca recebeu os cuidados médicos especializados que o fundo deveria cobrir. Onde está esse dinheiro, Geraldo? A pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Clara sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Durante todos esses anos, havia dinheiro destinado especificamente para ela? Dinheiro que poderia ter mudado completamente sua vida? Há mais, Dona Eulália continuou, sua voz ganhando força. Sua avó também deixou uma carta para Clara, que deveria ser entregue quando ela completasse 18 anos. Clara arregalou os olhos. Uma carta? Uma carta explicando sua herança, seus direitos e expressando seu amor por você, Dona Eulália confirmou. Ela sabia que poderia não viver para vê-la crescer. Então quis ter certeza de que você soubesse o quanto era amada. Marta ficou visivelmente pálida. Nós perdemos a carta. Mentira, Dona Eulália disse firmemente. Eu tenho uma cópia, porque sua avó me pediu para guardar uma caso algo acontecesse. E tenho também cópias de todos os documentos relacionados ao fundo fiduciário. A revelação caiu como uma bomba sobre todo o grupo. A promotora imediatamente se interessou pelos documentos, e Clara sentiu como se estivesse descobrindo uma parte completamente nova de sua própria história. Por que a senhora nunca me disse nada antes? Clara perguntou, sua voz cheia de emoção. Dona Eulália suspirou tristemente. Eu tentei, minha querida. Várias vezes ao longo dos anos, eu perguntei a Geraldo e Marta sobre sua educação, sobre como você estava sendo tratada. Eles sempre me disseram que você estava bem, que estava sendo cuidada adequadamente. Eu deveria ter insistido mais, deveria ter investigado mais profundamente. Lágrimas corriam pelo rosto de Clara agora, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de validação, de finalmente entender que havia pessoas que se importavam com ela, mesmo que ela não soubesse disso na época. Rafael a envolveu em seus braços, sussurrando palavras de conforto em seu ouvido. Você ouviu isso, meu amor? Você sempre foi amada, sempre foi valorizada. Eles que eram os monstros, não você.
Enquanto Clara processava essas revelações devastadoras, a situação legal da família Ferreira continuava a se deteriorar. Com as evidências de apropriação indébita, abuso psicológico, tentativa de coerção e agora fraude fiduciária, as acusações estavam se acumulando rapidamente. Senhor e senhora Ferreira, a delegada disse, aproximando-se do casal. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio, mas precisam nos acompanhar para prestar depoimento formal na delegacia. A festa de casamento dos sonhos havia se transformado no pior pesadelo da família Ferreira. E para Clara, estava se tornando o primeiro dia de sua vida verdadeiramente livre. Mas as revelações ainda não haviam terminado. O salão que há poucas horas irradiava elegância e celebração, agora parecia um tribunal improvisado. Os lustres de cristal continuavam lançando sua luz dourada sobre a cena, mas o brilho agora iluminava rostos tensos, conversas sussurradas e a realidade crua de anos de mentiras sendo expostas. Clara observava tudo com uma mistura de fascínio e terror. Era como assistir a um filme sobre sua própria vida, mas finalmente sendo contado do ponto de vista correto. Cada revelação, cada evidência descoberta pelos investigadores, cada depoimento dos convidados, era mais uma peça do quebra-cabeças que finalmente fazia sentido. Senhora Mendes, a promotora se aproximou novamente, carregando uma pasta cheia de documentos que Dona Eulália havia entregado. Gostaria de ver a carta que sua avó deixou para a senhora? Clara olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Eu gostaria sim. A promotora retirou um envelope amarelado pelo tempo, mas ainda bem preservado. O nome Clara estava escrito na frente com uma caligrafia elegante e cuidadosa. Com mãos trêmulas, Clara abriu o envelope e retirou as folhas de papel delicadamente dobradas. Minha querida Clara, ela leu em voz baixa, mas alta o suficiente para que Rafael pudesse ouvir. Se você está lendo esta carta, significa que eu não pude estar ao seu lado para vê-la crescer e se tornar a mulher maravilhosa que sei que você será. Clara fez uma pausa, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Era a primeira vez que ouvia, ou lia, palavras de amor incondicional direcionadas especificamente a ela. Quero que você saiba que você foi desejada e amada desde o momento em que chegou a esta família. Quando soube que seus pais haviam partido e que você precisava de um lar, meu coração se encheu de alegria ao saber que você seria nossa. Rafael colocou uma mão suave nas costas de Clara, oferecendo apoio silencioso enquanto ela continuava lendo. Deixei recursos para garantir que você tenha todas as oportunidades que merece. Educação, viagens, experiências que a ajudem a descobrir quem você realmente é. Mas mais importante que o dinheiro, quero que você saiba que é merecedora de amor, respeito e felicidade. A voz de Clara estava ficando embargada, mas ela forçou-se a continuar. Se por algum motivo você não estiver recebendo o amor e cuidado que merece, lembre-se de que isso não é um reflexo do seu valor. Você é especial, você é importante e você merece um lugar neste mundo onde possa brilhar. Clara não conseguiu continuar lendo em voz alta. As lágrimas agora caíam livremente por seu rosto e Rafael a abraçou mais apertado. Sua avó sabia, ele sussurrou em seu ouvido. Ela sabia exatamente quem você era e o que você valia. Enquanto Clara processava a carta, a investigação continuava revelando mais detalhes chocantes. Um dos investigadores se aproximou da promotora com novas descobertas. Doutora Silva, ele disse, encontramos evidências financeiras interessantes. Nos últimos 15 anos, mais de R$800 mil do fundo fiduciário foram desviados para contas pessoais da família Ferreira. A cifra ecoou pelo salão como um trovão. R$800 mil que deveriam ter sido usados para a educação, cuidados médicos e bem-estar de Clara haviam sido roubados. Isso sem contar os juros compostos que o fundo deveria ter gerado neste período. O investigador continuou.
O valor atual da dívida com a senhora Clara seria de aproximadamente R$ 1.200.000. Clara sentiu suas pernas vacilarem. R$ 1.200.000. Dinheiro suficiente para uma educação universitária completa, para viagens, para todas as oportunidades que ela havia sido negada. Dinheiro que poderia ter mudado completamente o curso de sua vida. Não apenas isso, o investigador acrescentou, mas encontramos evidências de que parte desse dinheiro foi usado especificamente para pagar as despesas de casamento de hoje. O nível de crueldade era impressionante. Eles haviam usado o dinheiro destinado a Clara para pagar o casamento onde planejavam humilhá-la publicamente. Do outro lado do salão, Geraldo estava sendo confrontado com essas evidências financeiras. Sua postura imponente havia desaparecido completamente, substituída pela curvatura de um homem que sabia que havia sido pego em flagrante. Senhor Ferreira, a delegada disse, consultando os documentos, o senhor pode explicar esses saques regulares do fundo fiduciário de Clara Mendes para suas contas pessoais? Geraldo tentou falar, mas as palavras simplesmente não saíam. Finalmente, ele conseguiu gaguejar. Nós usamos o dinheiro para cuidar de Clara, para a casa onde ela morava, para a comida. Senhor, a delegada o interrompeu. Temos aqui os extratos detalhados. O dinheiro foi usado para pagar mensalidades de escolas particulares para seus filhos biológicos, para viagens familiares das quais Clara era excluída, para carros de luxo, para esta festa de casamento. Nada foi gasto diretamente em benefício de Clara. A evidência era irrefutável. Não havia como negar ou explicar os fatos quando estavam todos documentados em preto e branco. Enquanto isso, Bianca estava sendo questionada por outro investigador sobre as evidências falsas que haviam sido plantadas contra Clara. Senhora Bianca, o investigador disse, mostrando as fotografias e a carta forjada. A análise grafológica confirma que esta carta foi escrita pela senhora, não por Clara. A senhora pode explicar por que forjou evidências contra sua irmã adotiva? Bianca, que durante toda a vida havia conseguido manipular situações com sua beleza e charme, agora estava encurralada sem saída. Eu não forjei nada, ela mentiu, mas sua voz estava visivelmente nervosa. Temos também as conversas de seu celular, o investigador continuou, onde a senhora discute com seus irmãos sobre como dar uma lição em Clara e mostrar para ela qual é o lugar dela. Lucas, que estava sendo questionado simultaneamente, finalmente desabou sob a pressão. Foi ideia da Bianca, ele explodiu. Ela disse que Clara estava ficando muito convencida que precisávamos colocá-la no lugar dela antes que ela começasse a achar que era igual a nós. A confissão ecoou pelo salão, confirmando o que todos já suspeitavam. A humilhação de Clara havia sido cuidadosamente planejada e executada. E a proposta do senhor Rodrigo Sampaio? A promotora perguntou a Marta, que estava sentada em uma cadeira, parecendo ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. Marta olhou ao redor desesperadamente, como se buscasse uma saída que não existia. Rodrigo é um homem respeitável, ela disse fracamente. Ele ofereceu ajudar Clara. Senhora Ferreira, a promotora a interrompeu. O senhor Rodrigo Sampaio está atualmente sendo investigado por exploração sexual e tráfico de pessoas. Suas propostas para jovens vulneráveis são bem documentadas. A senhora sabia disso quando tentou coagir Clara a aceitar essa proposta? O silêncio de Marta foi resposta suficiente. Dona Eulália, que havia permanecido próxima durante todo o processo, se aproximou de Clara novamente. Minha querida, ela disse gentilmente, há uma coisa mais que você deveria saber sobre sua avó. Clara ergueu os olhos, ainda processando todas as revelações da noite. Ela deixou instruções específicas de que, se algum dia você se sentisse insegura ou infeliz nesta casa, deveria procurar por mim. Ela me deu autorização legal para intervir em sua situação se necessário. Clara arregalou os olhos. A senhora sempre soube.
Eu suspeitava, Dona Eulália admitiu tristemente. Ao longo dos anos, quando eu visitava, eu notava como você era tratada diferentemente dos outros. Mas eles sempre tinham explicações. Sempre faziam parecer que eu estava imaginando coisas. Ela suspirou profundamente. Quando eu soube sobre seu casamento através dos jornais esta manhã, eu finalmente entendi que você havia encontrado uma saída. Mas quando cheguei aqui hoje e vi o que eles estavam fazendo com você, sua voz ficou dura. Eu imediatamente liguei para as autoridades. Clara sentiu uma onda de gratidão envolvê-la. Mesmo quando ela pensava que estava completamente sozinha no mundo, havia pessoas que se importavam com ela, que estavam atentas ao seu bem-estar. Dona Eulália, Rafael disse, estendendo a mão para a senhora idosa. Obrigado por cuidar de Clara quando eu ainda não podia fazê-lo. A senhora sorriu e apertou sua mão. Ela sempre foi especial, jovem. Sua avó sabia disso e agora você sabe também. Enquanto essas revelações emocionais aconteciam, a situação legal da família Ferreira continuava a se deteriorar. Mais convidados estavam prestando depoimentos sobre o comportamento que haviam presenciado ao longo dos anos e as evidências de abuso sistemático estavam se acumulando. Com base em tudo que descobrimos hoje, a promotora anunciou, estaremos apresentando charges formais contra Geraldo Ferreira, Marta Ferreira, Bianca Ferreira, Lucas Ferreira e Marcelo Ferreira por apropriação indébita, abuso psicológico, falsificação de documentos e tentativa de coerção para fins de exploração. As palavras caíram sobre a família como uma sentença. Anos de crueldade e manipulação finalmente estavam sendo reconhecidos pelo que realmente eram. Crimes. Além disso, a promotora continuou, estaremos solicitando a restituição completa dos fundos desviados, com juros e correção monetária, além de indenização por danos morais. Clara mal podia acreditar no que estava ouvindo. Justiça. Depois de todos esses anos, justiça finalmente estava sendo feita. Bianca, em um último ato de desespero, se aproximou de Clara. Clara, por favor, ela implorou, suas lágrimas borrando sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Nós somos família. Você não pode fazer isso conosco. Pense em tudo o que fizemos por você. Clara olhou para a mulher que havia sido sua torturadora por tantos anos e pela primeira vez sentiu não raiva, mas pena. Bianca, ela disse calmamente, vocês nunca fizeram nada por mim. Vocês fizeram coisas para mim, coisas cruéis, manipuladoras, destrutivas, mas nunca fizeram algo que fosse realmente para o meu bem. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. E mesmo agora, você não está pedindo desculpas pelo que fez. Você está pedindo para que eu proteja vocês das consequências dos seus próprios atos. Bianca tentou protestar, mas Clara continuou. Durante anos, eu sonhei com este momento, não com vingança, mas com reconhecimento. Sonhei que um dia vocês admitiriam que me trataram mal, que pediriam desculpas, que tentariam reparar o dano que causaram. Clara balançou a cabeça tristemente. Mas mesmo agora, diante de todas as evidências, vocês ainda acreditam que são as vítimas nesta situação. Rafael colocou uma mão protetora no ombro de Clara. Você não precisa explicar mais nada para eles, amor. Clara assentiu, mas tinha uma última coisa a dizer. Bianca, eu espero que um dia você encontre em seu coração a capacidade de se arrepender genuinamente do que fez. Não por mim, mas por você mesma. Porque carregar toda essa crueldade dentro de si não pode ser fácil. Com essas palavras, Clara se virou e caminhou em direção à saída de mãos dadas com Rafael. Atrás deles, o caos continuava. Investigadores coletando evidências, familiares sendo levados para prestar depoimento, convidados sussurrando sobre o escândalo que acabara de presenciar. Mas para Clara, nada disso importava mais. Ela estava finalmente livre para começar sua verdadeira vida.
Do lado de fora da mansão, sob as estrelas da noite paulistana, ela respirou profundamente pela primeira vez em anos. O ar nunca havia parecido tão puro. O futuro nunca havia parecido tão cheio de possibilidades. Como você se sente? Rafael perguntou gentilmente. Clara pensou por um momento antes de responder. Livre, ela disse finalmente. Pela primeira vez na minha vida, eu me sinto completamente livre. E enquanto eles caminhavam em direção ao carro, deixando para trás a mansão e todos os pesadelos que ela representava, Clara sabia que sua verdadeira história estava apenas começando. 6 meses depois, o sol da manhã filtrava através das cortinas de linho branco do apartamento no Itaim Bibi, criando padrões dourados na parede do quarto. Clara despertou lentamente, ainda não completamente acostumada com a sensação de acordar em paz, sem o nó familiar de ansiedade no estômago que a acompanhara por tantos anos. Rafael já estava acordado, sentado na poltrona próxima à janela, lendo notícias em seu tablet enquanto tomava café. Quando percebeu que ela havia despertado, ele sorriu. Aquele sorriso caloroso que ainda fazia o coração de Clara acelerar, mesmo depois de todos esses meses juntos. Bom dia, meu amor, ele disse, aproximando-se para beijar delicadamente sua testa. Como você dormiu? Perfeitamente, Clara respondeu, e era verdade. As noites de insônia, os pesadelos, os momentos de pânico que a acordavam no meio da madrugada, tudo isso havia diminuído drasticamente desde que ela começara a terapia. E mais importante, desde que se sentia verdadeiramente segura. Nos últimos 6 meses, a vida de Clara havia mudado de forma tão radical que às vezes ela precisava se beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. O julgamento da família Ferreira havia se tornado um dos casos mais comentados da mídia paulistana, não apenas pela natureza dos crimes, mas pelo contraste chocante entre a aparência de família perfeita e a realidade de abuso sistemático. As notícias hoje são interessantes, Rafael comentou, mostrando a tela do tablet para Clara. A sentença foi confirmada em segunda instância. Clara se sentou na cama, alcançando o tablet para ler melhor. A manchete dizia: Família Ferreira condenada, justiça confirmada em caso de apropriação indébita e abuso psicológico. Geraldo havia sido condenado a 4 anos de prisão por apropriação indébita e tentativa de coerção. Marta recebera 3 anos, principalmente por sua participação no esquema financeiro e por negligência no cuidado de Clara. Bianca, Lucas e Marcelo haviam sido condenados a 2 anos cada um, com possibilidade de conversão em serviços comunitários por abuso psicológico e falsificação de evidências. Além das penas criminais, eles foram obrigados a restituir integralmente o valor do fundo fiduciário, agora calculado em R$ 1.400.000, além de pagar R$ 300.000 em indenização por danos morais a Clara. Como você se sente em relação a isso? Rafael perguntou gentilmente, observando a expressão de Clara enquanto ela lia. Clara refletiu por um momento. 6 meses atrás, ela teria sentido uma mistura confusa de satisfação, culpa e tristeza. Agora, depois de meses de terapia e do apoio incondicional de Rafael, seus sentimentos eram mais claros. Eu sinto que a justiça foi feita, ela respondeu finalmente. Não sinto alegria com o sofrimento deles, mas sinto paz, sabendo que suas ações tiveram consequências. E, principalmente, sinto alívio sabendo que outras pessoas em situações similares verão que é possível buscar ajuda e encontrar justiça. De fato, o caso havia inspirado várias outras vítimas de abuso psicológico familiar a se manifestarem. Clara havia recebido dezenas de cartas de pessoas compartilhando suas próprias histórias e agradecendo por ter tido a coragem de expor a verdade. Rafael beijou delicadamente sua cabeça. Você se tornou um símbolo de esperança para muitas pessoas. Sabia disso? Clara sorriu suavemente. Eu só fiz o que precisava fazer para sobreviver.
E tive a sorte de encontrar você e de ter Dona Eulália me protegendo quando eu nem sabia disso. Dona Eulália havia se tornado uma figura materna na vida de Clara. A senhora idosa visitava regularmente o apartamento, sempre trazendo histórias sobre a avó de Clara e fotografias da infância que Clara nunca havia visto. Era através dessas visitas que Clara estava lentamente reconstruindo sua identidade e entendendo suas origens. Falando em Dona Eulália, Rafael disse: "Ela vai passar aqui mais tarde. Disse que tem uma surpresa para você." Clara sorriu. As surpresas de Dona Eulália sempre eram emocionantes, desde objetos pessoais que haviam pertencido à sua avó, até histórias sobre parentes distantes que Clara nem sabia que existiam. Eles tomaram café da manhã juntos na varanda do apartamento, uma rotina que Clara nunca se cansava. Durante sua infância e adolescência, as refeições eram sempre tensas, cheias de críticas sutis e desconforto. Agora, ela podia simplesmente desfrutar da companhia de Rafael, conversar sobre seus planos para o dia, rir de coisas bobas. "O que você tem planejado para hoje?" Rafael perguntou, servindo mais suco de laranja para ela. "Tenho sessão de terapia pela manhã", Clara respondeu. "E à tarde vou à universidade para finalizar minha matrícula." Esta era uma das mudanças mais significativas na vida de Clara. Com os recursos do fundo fiduciário finalmente disponíveis, ela havia decidido realizar o sonho de cursar psicologia. Queria entender melhor os mecanismos do abuso psicológico e, eventualmente, ajudar outras pessoas que passaram por situações similares. "E você?" ela perguntou. "Reuniões pela manhã, mas cancelei os compromissos da tarde", Rafael respondeu com um sorriso misterioso. "Pensei que poderíamos fazer algo especial para comemorar sua matrícula." Clara sorriu. Rafael sempre encontrava motivos para celebrar os marcos de sua nova vida. Cada pequena vitória, cada momento de progresso, cada sinal de cura era motivo de comemoração para ele. Era como se ele estivesse determinado a compensar todos os anos em que as conquistas de Clara foram ignoradas ou minimizadas. Depois do café da manhã, enquanto Clara se preparava para sair, ela parou diante do espelho do quarto. A mulher que olhava de volta para ela era irreconhecível em relação à jovem assustada e cabisbaixa que havia sido amarrada a uma coluna 6 meses atrás. Seus cabelos castanhos agora eram cortados em um estilo moderno que realçava seus traços. Seus olhos, antes sempre baixos e temerosos, agora brilhavam com confiança. Sua postura era ereta, seus ombros não mais curvados em uma tentativa de se tornar invisível. Mas a mudança mais significativa não era física, era a ausência daquele medo constante que costumava habitar seus olhos. Pela primeira vez em sua vida, Clara se olhava no espelho e gostava da pessoa que via. A sessão de terapia da manhã foi, como sempre, produtiva. Doutora Patrícia Silva, sua psicóloga, havia se especializado em casos de abuso psicológico e estava ajudando Clara a navegar pelos complexos processos de cura e reconstrução de identidade. "Como você está se sentindo em relação ao início da faculdade?" Doutora Patrícia perguntou durante a sessão. "Nervosa, mas em uma forma boa", Clara respondeu. "É estranho ter a liberdade de escolher o que estudar, de ter objetivos próprios que ninguém está tentando sabotar." "Isso é completamente normal", doutora Patrícia assegurou. "Você está aprendendo a confiar em suas próprias decisões depois de anos sendo condicionada a duvidar de si mesma. É um processo gradual, mas você está fazendo um progresso excepcional." Elas conversaram sobre as estratégias que Clara estava desenvolvendo para lidar com momentos de autocrítica excessiva, um resquício dos anos de manipulação psicológica. Clara estava aprendendo a distinguir entre sua própria voz interna e as vozes críticas que havia internalizado da família Ferreira. "Há algo específico que você gostaria de trabalhar hoje?" Doutora Patrícia perguntou. Clara hesitou por um momento. "Eu recebi uma carta ontem", ela disse finalmente, "de Bianca." A psicóloga se inclinou ligeiramente para a frente, atenta. "Como você se sentiu ao receber essa carta?"
Curiosa, principalmente, Clara admitiu. E um pouco ansiosa. Foi a primeira vez que qualquer um deles tentou entrar em contato comigo desde o julgamento. Você a leu? Sim, Clara respondeu. Ela pediu desculpas. Disse que começou a fazer terapia na prisão e que está entendendo a gravidade do que fez. Pediu permissão para me escrever novamente no futuro. Doutora Patrícia fez algumas anotações. Como você se sentiu ao ler isso? Clara pensou cuidadosamente antes de responder. Aliviada, de certa forma. Durante muito tempo, eu me perguntei se eles algum dia reconheceriam o mal que fizeram. Parece que pelo menos Bianca está começando a entender. E como você pretende responder? Eu ainda não sei, Clara admitiu. Parte de mim quer acreditar que ela realmente mudou, mas outra parte lembra que ela sempre foi muito boa em manipular situações para conseguir o que queria. Não há pressa para decidir. Doutora Patrícia lembrou gentilmente. Você pode levar o tempo que precisar para processar seus sentimentos e decidir se e como quer responder. Após a terapia, Clara se dirigiu para a universidade. O campus da Universidade de São Paulo era imenso e intimidante, mas também emocionante. Enquanto caminhava pelos corredores em direção ao departamento de psicologia, Clara se maravilhava com o fato de estar ali como estudante, não como visitante ou intrusa. O processo de matrícula foi surpreendentemente simples. A funcionária que a atendeu foi gentil e eficiente, tratando Clara como qualquer outro estudante. Era uma coisa pequena, mas significativa. Ser tratada como uma pessoa normal, sem drama ou complicações. Bem-vinda à USP, a funcionária disse, entregando a Clara seu cartão de estudante. Suas aulas começam na próxima segunda-feira. Clara segurou o cartão como se fosse um tesouro. Aos 23 anos, ela estava finalmente começando a jornada educacional que deveria ter começado anos atrás. Mas ela sabia que não estava atrasada. Estava exatamente onde deveria estar, no momento certo de sua vida. Quando chegou em casa no final da tarde, encontrou Rafael na cozinha preparando uma ceia elaborada. Velas estavam acesas na mesa de jantar e havia champanhe gelando em um balde de gelo. O que é tudo isso? Clara perguntou rindo. Uma celebração, Rafael respondeu beijando-a. Minha esposa acabou de se tornar oficialmente uma universitária. Eles jantaram lentamente, saboreando tanto a comida quanto a companhia um do outro. Rafael contou sobre seu dia no escritório, seus planos para expandir a empresa. Clara compartilhou seus sentimentos sobre começar a faculdade, suas esperanças e ansiedades. Às vezes eu ainda não consigo acreditar que isso é real, Clara admitiu. Que eu tenho uma vida normal, um marido que me ama, oportunidades à minha frente. É real, Rafael assegurou, segurando sua mão sobre a mesa. E você merece tudo isso e muito mais. Durante a sobremesa, a campainha tocou. Era Dona Eulália, carregando uma caixa velha de madeira. Desculpem a demora, ela disse, aceitando a taça de champanhe que Rafael lhe ofereceu. Mas eu queria esperar até que Clara estivesse pronta para receber isto. Clara olhou para a caixa com curiosidade. O que é? Cartas, Dona Eulália respondeu, seus olhos brilhando. Sua avó escreveu uma carta para você em cada aniversário, desde que você chegou à família Ferreira até sua morte. Ela me pediu para guardá-las e entregá-las quando você estivesse em um lugar seguro em sua vida. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. 20 cartas de aniversário de uma avó que a amava, esperando por ela todos esses anos. Ela sabia. Dona Eulália continuou suavemente. Ela sempre soube que um dia você encontraria seu caminho para a felicidade. E ela queria ter certeza de que saberia o quanto era amada durante toda essa jornada. Clara abriu a primeira carta com mãos trêmulas. Era datada de seu 4º aniversário, escrita com a mesma caligrafia elegante da carta que havia lido no salão de festas. Minha querida Clara... Ela leu em voz alta. Hoje você completa 4 anos e você está crescendo para ser a menina mais doce e inteligente que eu já conheci.
Mesmo quando você pensa que ninguém está olhando, eu vejo sua bondade, sua força, sua capacidade de amar, apesar das dificuldades. Clara não conseguiu continuar lendo em voz alta, mas folheou rapidamente as outras cartas. Havia uma para cada ano, documentando não apenas o amor de sua avó, mas também sua crescente preocupação com o tratamento que Clara estava recebendo e seus planos para protegê-la. Ela nunca desistiu de você, Dona Eulália disse gentilmente. Mesmo quando não podia estar fisicamente presente, ela estava sempre torcendo por você, sempre acreditando que você encontraria a felicidade. Naquela noite, depois que Dona Eulália foi embora, Clara e Rafael se sentaram no sofá, lendo as cartas juntos. Cada uma era um lembrete de que Clara sempre teve valor, sempre foi amada, mesmo quando se sentia completamente sozinha. Sua avó parece ter sido uma mulher extraordinária, Rafael comentou depois de ler várias cartas. Ela era, Clara concordou, limpando as lágrimas dos olhos. E eu finalmente entendo de onde vem minha força. Não é apenas minha, é dela também, passada para mim através dessas palavras. Eles conversaram até tarde, fazendo planos para o futuro. Clara queria começar uma fundação para ajudar jovens em situações de abuso familiar. Rafael falava sobre expandir sua empresa de forma ética e socialmente responsável. Juntos, eles sonhavam com uma família própria, construída sobre amor genuíno e respeito mútuo. Quando finalmente foram para a cama, Clara se aninharam nos braços de Rafael, sentindo-se completamente segura e amada. Pela janela, podia ver as luzes da cidade de São Paulo piscando na distância, uma metrópole cheia de possibilidades e novos começos. Rafael, ela sussurrou no escuro. Sim, obrigada por ter me encontrado naquele dia no shopping. Obrigada por ter visto em mim algo que eu nem sabia que existia. Rafael a abraçou mais apertado. Obrigado você por ter tido a coragem de me deixar entrar em sua vida, por ter acreditado que merecia ser amada. No silêncio que se seguiu, Clara refletiu sobre a jornada que a havia levado até ali, dos momentos mais sombrios de humilhação e desespero até esta noite perfeita de amor e possibilidades infinitas. Ela pensou na jovem assustada que havia sido amarrada a uma coluna 6 meses atrás e enviou uma mensagem silenciosa através do tempo. Aguente firme. Isso vai passar. Você é mais forte do que imagina, e a felicidade está chegando. Enquanto o sono a levava, Clara sorriu. Pela primeira vez em sua vida, ela estava verdadeiramente ansiosa pelo amanhã. Não por medo do que poderia trazer, mas por excitação com todas as possibilidades que o futuro guardava. Do lado de fora, a cidade dormia. Mas dentro do apartamento no Itaim Bibi, 2 corações batiam em sincronia, criando uma sinfonia silenciosa de amor, esperança e novos começos. A verdadeira história de Clara estava apenas começando, e ela sabia que seria uma história de triunfo, amor e, acima de tudo, de uma justiça que finalmente havia prevalecido. Epílogo. 2 anos depois, Clara estava em seu último ano de psicologia, trabalhando como estagiária em um centro de apoio a vítimas de violência doméstica. Sua fundação, a Esperança Clara, já havia ajudado mais de 50 jovens a escapar de situações de abuso familiar. Em uma tarde ensolarada de sábado, ela e Rafael estavam organizando um evento beneficente para a fundação quando receberam uma visita inesperada. Bianca estava na porta, claramente nervosa, mas com uma aparência completamente diferente da última vez que Clara a havia visto. Seus cabelos estavam mais curtos, sem os cachos elaborados. Ela vestia roupas simples e seus olhos mostravam uma humildade que Clara nunca havia visto antes. Oi, Clara, Bianca disse hesitantemente. Eu sei que não deveria ter vindo sem avisar, mas eu queria pedir se poderíamos conversar. Clara olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Eles se sentaram no jardim do apartamento e, pela primeira vez em suas vidas, Bianca e Clara tiveram uma conversa honesta. Bianca havia cumprido sua pena em regime semiaberto,
trabalhando em um centro comunitário e fazendo terapia intensiva. Ela havia finalmente confrontado a crueldade de suas ações e estava tentando reconstruir sua vida de forma mais honesta e compassiva. Eu não espero seu perdão, Bianca disse, lágrimas correndo por seu rosto. Sei que não mereço, mas queria que você soubesse que entendo agora o mal que causamos e que você se tornando essa pessoa incrível apesar de tudo, isso me inspira a ser melhor. Clara escutou em silêncio, processando as palavras de sua ex-torturadora. Finalmente, ela respondeu: Obrigada por vir aqui e por ser honesta. Perdoar é um processo e ainda estou trabalhando nisso. Mas saber que você realmente mudou, isso significa muito. Elas conversaram por mais 1 hora e quando Bianca foi embora, Clara sentiu uma sensação de encerramento que não sabia que estava buscando. O ciclo de dor finalmente havia sido quebrado, substituído por compreensão e, eventualmente, pela possibilidade de cura para todos os envolvidos. Naquela noite, Clara e Rafael brindaram não apenas ao sucesso de sua fundação, mas ao poder transformador do amor, da verdade e da justiça. A nossa família, Rafael disse, erguendo sua taça. A nossa família, Clara repetiu, colocando uma mão sobre a barriga, onde uma nova vida estava começando a crescer. O futuro se estendia diante deles, brilhante e cheio de promessas. E Clara sabia que, acontecesse o que acontecesse, ela estava finalmente em casa, em seus próprios braços, no amor de Rafael e na vida que havia corajosamente construído para si mesma. A verdade havia prevalecido, a justiça havia sido feita e o amor havia vencido todas as batalhas. E aí, você gostou desta história de superação e justiça? Se ela tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários suas próprias reflexões sobre como o amor verdadeiro pode transformar vidas. Sua participação é o que torna nossa comunidade cada vez mais forte e unida. Até a próxima história.